Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Olha só, Jabson, já estamos na última semana do estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que foi muito produtiva. O tema foi educação e redenção. Nós passamos por vários assuntos, até mesmo repetiram vários assuntos. Acredito que, como foi sobre educação, pode ter sido intencional para que houvesse uma calcificação e um entendimento melhor. Foi muito bom compartilhar com você todos esses dias desse podcast que foi aqui com esse vídeo, né? Então foi muito legal. Muito obrigado pela sua participação. O tema desta semana é céu, educação e aprendizado eterno. O texto para memorizar está na primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, verso 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho aqui na minha companhia o Jabson Macena. Peço ele para iniciar com a oração. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado pela vida, pela saúde e por Tua graça derramada sobre nós a cada dia. Que o Teu Espírito faça-se presente em nosso meio, nos ensine e nos instrua conforme a Tua vontade. Perdoe nossas falhas e pecados, é o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, foi falado que a lição de hoje fala sobre céu, educação e aprendizado eterno. Nós vamos falar um pouco nesse domingo, hoje, dia 20 de dezembro, sobre o destino dos mortos em Cristo. Há vários autores, né, que falam sobre isso. Na verdade, essa é uma inquietação da própria humanidade, porque a morte ela quebra todas as barreiras e destrói, né, até mesmo as diferenças sociais que existem, né? A morte iguala a todo mundo. E aí, com isso, vêm-se as dúvidas, né? Se vêm as dúvidas, para onde vão as pessoas quando morrem, de que vale viver nessa terra e o que acontece com o ser humano quando ele falece. Muitos vivem sem esperança por aí, e a Bíblia traz respostas, e a lição de hoje fala um pouquinho sobre isso, né, Jabson? Então, exato. É possível, Jabson, viver com esperança, segundo a palavra de Deus? Pastor, só existe uma esperança, e essa esperança tem um nome, e o nome é Cristo. Cristo, ele deixa muito claro aqui, né, através do autor, nas informações aqui, qual seria a nossa esperança. Alguns textos foram citados aqui, pastor, e João 6,54 diz que quem comer a minha carne e beber do meu sangue, este tem a vida eterna. E eu gosto também de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E logo na sequência ele diz: quem não crê já está condenado. Então aqui está a esperança, pastor, minha, sua e de todo aquele que um dia deseja realmente viver a eternidade ao lado de Cristo. É verdadeiramente se apossar dessa salvação e dessa esperança que é Cristo Jesus. Eu sou pastor da Igreja Adventista, né? Jabson aqui também é ancião aqui da igreja, já foi a vários funerais, né? Nós já fomos a vários funerais, e nós percebemos que em funerais que existe a esperança do reencontro no retorno de Jesus. É um funeral que é dolorido, que é sofrido, mas que é esperançoso, porque sabe que aquele que está ali morto apenas descansou para um encontro futuro, né? A própria Bíblia, no Novo Testamento, reitera muitas vezes isso, né? Que Cristo foi, né? Cristo assinou a promissória da certeza de que nós podemos viver nesse mundo, mesmo com dor, com tristeza e com morte, mas com a esperança de um futuro, que tudo isso um dia vai acabar. É verdade, pastor. Uma coisa que nós temos que levar em consideração também, quando o assunto é morte, é que existem pessoas ensinando muitas coisas falsas e errôneas a respeito disso. Algumas pessoas dizem que ao morrer vamos para o purgatório, outras dizem que vamos direto para o inferno ou para o céu. Mas não é o que a palavra ensina. A palavra ensina, pastor, que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Porque para o lugar para onde nós vamos não há raiva, ódio, ira, indústria, ação, nada. Nós literalmente descansamos, dormimos e esperamos a volta do nosso Senhor Jesus. Já foi bom você falar sobre isso, que a própria Bíblia compara a morte a um sono. A um sono. Cristo comparou a morte a um sono. O apóstolo Paulo também disse, olha, os nossos irmãos que dormiram, né? Exatamente. Um dia vão acordar. Exatamente. Então a Bíblia compara a morte a um sono. Então se você pensa
que o seu parente que faleceu, você que está nos assistindo, está em um lugar sofrendo, a Bíblia diz que quem morre está em um estado de inconsciência. Não há nenhum tipo de sentimento, nem ódio, nem dor, nem sofrimento. Exatamente. Então não há um período de passagem, né? Não há nada disso. Há um descanso, que a própria Bíblia chama de descanso. E Paulo deixa muito claro, como o Senhor disse, em Tessalonicenses, né, quando ele reafirma ali, dizendo: irmãos, não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque nós, os que ficarmos vivos, de maneira nenhuma precederemos eles, esses que dormem. Então a esperança é essa, pastor, é estar em Cristo, para que quando Ele voltar, nós então sejamos ressuscitados e possamos estar com Ele por toda a eternidade. E o que é que nós podemos falar, Jabson, para alguma pessoa que talvez nos assista, que vê na morte, tem diante da morte um grande medo, né? Tem medo da morte, né? Que tipo de recado a gente pode deixar para ela? Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, pastor, todo aquele que nele crê também um dia viverá para toda a eternidade. Paulo diz isso, né? Paulo diz isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Amém. Então, veja que a ressurreição, ela está num patamar que se iguala a toda a fé cristã. Amém, exatamente. Né? Então, assim, se nós cremos que Cristo veio, temos também que crer que é a ressurreição. Amém. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, também temos que crer que existe ressurreição. Então, a nossa fé, ela é equiparada a isso. Que Deus te dê esperança a cada dia. Se você perdeu algum parente recentemente ou há muito tempo, continue perseverando, firme, que Cristo naquele grande dia há de ressuscitá-lo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo podcast.